Bom dia, boa tarde, boa noite, Gilbágeno. Estamos mais uma semana juntos aqui para discutirmos e aprendermos juntos sobre a Palavra de Deus. Estamos na nossa quinta lição da revista que tem nos despertado de uma forma bem significativa sobre o desafio do mundo pós-moderno. E a lição de hoje, a lição da semana, tem como título A Escolha de Estar, mas não ser. O que seria a escolha de estar, mas não ser? Você já leu a sua Bíblia hoje? Se você não leu, eu gostaria que você desse uma pausada no vídeo, dá um pause no vídeo e leia o texto de João, capítulo 17. E depois nós retornaremos aqui na aula novamente. Ok? Não sei se você, de fato, seguiu as orientações de dar aquela pausada no vídeo para ler o capítulo 17 do Evangelho de João. Se você fez isso, muito bem, porque teremos uma produtividade melhor acerca da lição. A lição de hoje tem como base a oração de Jesus. A oração de Jesus é uma oração muito conhecida que está descrita no capítulo 17 do Evangelho de João. E olha, você sabia que nessa oração, se você leu, você sabe, nessa oração, Jesus já estava orando por nós também. Jesus estava intercedendo por nossas vidas, por todos aqueles que seguiriam os seus ensinamentos e que acreditariam na missão a que ele foi enviado aqui na Terra. Antes de começarmos, gostaria que nós pudéssemos orarmos para que essa aula seja produtiva no nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de podermos compartilhar do ensino das Escrituras. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada jovem, de cada adolescente, seja ele a idade que estiver, mas que nesse momento, independente da sua idade, da sua faixa etária, que as Escrituras Sagradas do Senhor, o ensinamento que nós iremos abordar na aula de hoje, possa falar com cada um deles, cada uma delas, Senhor, para que nós possamos ter um entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo ministre aos corações nessa lição, nessa tarde, nessa noite, independente do horário que eles estiverem assistindo. Mas que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Amém. Muito bem. O tema da aula de hoje é a escolha de estar, mas não ser. Como eu havia dito, a base é o capítulo 17 de João. Mas para que a gente possa ter um aproveitamento melhor do nosso tempo em aula, eu gostaria de ler 3 versículos, que está entre o versículo 15 e o versículo 17. E diz assim, os 3 versículos: Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Jesus, nesse capítulo, ele está apresentando a vida dos seus discípulos, dos seus seguidores, ali que estavam naquele momento o seguindo, como também ele estava orando por nós também, por todos aqueles que iriam crer, que está no versículo 20, não te peço apenas por estes discípulos,
mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem dos discípulos. Então, Jesus já orou por você. Lá no Getsemane, Jesus estava orando por nós. Jesus, o sacrifício dele foi em favor de nós. E ele, naquela oração, Jesus, ele tinha consciência de que mais pessoas acreditariam nele. Porque foi para isso que ele veio, para isso que ele foi enviado, para cumprir sua missão. Então, o alvo, o objetivo da aula de hoje é a gente ter consciência de que cada ação na vida é resultado de uma decisão. Um outro sentido, né, um outro ponto da lição é que a gente possa avaliar as decisões que têm sido tomadas e escolher a vontade do Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. A nossa vida é resultado das nossas escolhas. Você já ouviu isso? Alguém falar isso para você? Nosso presente é resultado de escolhas que fizemos no passado e nosso futuro será o resultado das escolhas que nós fizermos hoje. Vocês que são jovens e adolescentes, olha só, vocês estão numa fase da vida em que é uma fase extremamente importante, porque grande parte das decisões que vocês tomarem hoje irão impactar de forma muito significativa por toda a vida de vocês. E alguns jovens, às vezes, não sabem lidar com esse tipo de pressão. Esse tipo de pressão no sentido de ter que tomar decisões importantes, sabendo que isso irá influenciar de forma positiva e, às vezes, dependendo da escolha, se a escolha for errada, de uma forma negativa no futuro. Mas isso é algo que é importante que em cada decisão vocês possam buscar a vontade de Deus, a direção de Deus nas suas escolhas, nas suas decisões. A gente pode dividir as decisões em decisões pequenas e decisões grandes decisões. Decisões de pequeno impacto e decisões de grande impacto. Por exemplo, decisões de pequeno impacto. Você olha para o seu guarda-roupa ou para a sua gaveta e fica escolhendo que roupa você vai vestir para ir para o trabalho, para ir para a igreja, para ir para onde quer que seja. Você está ali escolhendo. Às vezes, quando você vai para a igreja ou quando você vai para a escola, para o trabalho, da mesma forma, você fica pensando qual caminho você vai percorrer. Quando chega por exemplo, na igreja. Quando você chega na igreja, você já chega e toma uma decisão rápida, onde você vai sentar. E para quem dirige, quando está numa vaga, está procurando uma vaga ou está em um shopping ou em um mercado, uma pequena decisão onde eu vou estacionar o carro, né? Isso são decisões corriqueiras, decisões de pequeno impacto, que não vai influenciar em nada a vida de vocês. Agora tem decisões de grande impacto, como por exemplo, com quem vocês vão se casar. Você olha para um rapaz, para uma moça e fica pensando, será que é com esse rapaz, com essa moça que irei me casar? É uma decisão que você tem que tomar. Que tipo de curso universitário eu vou cursar? É outra decisão que você tem que tomar. E depois que se casa, quantos filhos o casal quer ter? E em alguns momentos, seja um jovem cristão ou não, se vai seguir os caminhos do Evangelho. São decisões de grande impacto, que podem causar
coisas boas e coisas ruins para vocês. Mas o que eu gostaria de compartilhar também é algo, uma pequena fábula, uma pequena história que a revista nos propôs aqui. Então eu gostaria de fazer a leitura e que vocês prestassem bastante atenção, porque o que a gente vai compartilhar está baseado nessa fábula. Então diz assim: era uma vez uma família de urubus que vivia na fenda de uma rocha, numa montanha. Certo dia a família de urubus ficou muito doente, pois tinha comido carne envenenada. Quando o gavião soube, fez muitas críticas, diversas críticas. É problema deles, falou o gavião. Vivem comendo animais mortos o tempo todo. Merecem o que estão passando. O gavião, indignado pelo estilo de vida dos urubus, ao invés de ajudá-los, iniciou uma campanha contra eles. Enquanto os urubus ficavam cada vez mais enfraquecidos, o gavião falava para ninguém se aproximar da casa deles. Ainda não sendo o suficiente, ficava contando piadas sobre a enfermidade dos urubus. A águia reagiu à notícia de forma indiferente. Pegou os seus filhotes e construiu um ninho muito acima dos outros pássaros, ignorando e olhando de bico empinado para os urubus. Ela ficou isolada dos outros pássaros e dos problemas, formando sua própria comunidade, com suas próprias regras. O papagaio foi diferente, o oposto da águia. Sempre fascinado pelos voos do urubu e do seu estilo de vida independente e liberal. Mesmo sabendo do risco de viver como urubu, não se importou com isso, porque ele também não podia fazer tudo o que o urubu fazia. E assim ele fez. O papagaio se tornou como um urubu. Voou como um urubu, comeu o que o urubu comia e, infelizmente, também pegou a doença do urubu. Certamente, não ajudou em nada os urubus, fora o fato de que a miséria gosta de companhia. A pomba agiu de maneira completamente diferente das outras aves, mas vamos saber o que ela fez mais adiante. Apesar de ser uma fábula, a maioria das pessoas tomam essas mesmas atitudes contadas nessa história. As atitudes desses personagens muitas das vezes refletem em muitos de nós ou em todos nós. E eu acho interessante que as decisões tomadas por cada ave, ela tem um quê por trás. Por exemplo, o gavião, e aqui está dizendo como o crente gavião, que ataca e critica. O gavião é uma ave bonita, agressiva, caçadora e orgulhosa. O gavião, na fábula, tratou a situação criticando os urubus, fazendo pouco caso de tudo aquilo que estava acontecendo. Ficou, além de criticar, fez piadas. Nos dias de hoje, existem muitas pessoas que têm essa mesma postura do gavião, né? Há um grande cuidado nos dias de hoje quanto a esse personagem. A ênfase que hoje é dada em poder e reivindicação, muitas das vezes querem colocar o Senhor Jesus contra a parede, dizendo que, com todo o seu orgulho, com toda a sua arrogância, querem dizer para Jesus que determina, que eu quero, que eu não aceito. É necessário ter cuidado com esse tipo de postura, porque a postura que o gavião apresenta é de uma postura que ele se acha superior, e é parecido com a águia que a gente também viu na fábula. Mas o crente gavião, ele se pauta muito em criticar, em colocar, em ser liberalista, né? Liberalista não, legalista é a palavra mais correta. É um cara que é legalista, que acha que ele está fazendo o correto e os outros estão fazendo errado.
né? Então ele tem um pingo a mais de santidade do que as outras pessoas, né? E é preciso ter muito discernimento. Batalha espiritual existe, né? Na questão de acontecer as coisas, mas é necessário ter discernimento. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então, ao invés de nós criticarmos alguém que está passando por uma determinada situação, é necessário a gente ter uma postura diferente. A fábula também fala sobre o crente águia, que o crente águia, na fábula, a águia, ela se isolou, né? Ela preferiu estar acima de todos e olhar por um outro âmbito, por uma outra lógica. Agiu de uma maneira indiferente. A pessoa poderia estar passando por alguma dificuldade, a pessoa não. A família de urubus passando por uma grande dificuldade, mas para a águia ela agiu de uma forma indiferente. Como se fosse uma pessoa estivesse vendo uma família passando por dificuldades, mas entorta o nariz e finge que não está vendo, faz vista grossa. E aqui nós temos também o exemplo do crente papagaio, onde ele achava muito massa, muito da hora, muito legal a maneira que os urubus viviam. E ele quis imitar, ele quis agradar tanto aquela família, achava tão interessante a forma como eles viviam, que o grande interesse dele foi imitar a prática daquela família, trazendo para os dias de hoje também, para as nossas vidas. Para nós amarmos, o fato de nós amarmos alguém não significa que nós temos que imitar suas práticas. Se em um determinado momento a gente quer falar do amor do Senhor Jesus para alguma pessoa, não precisa a gente fazer as coisas erradas que essas pessoas fazem. Tem um texto na palavra de Deus, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 22, onde Paulo fala: olha, eu fiz-me tudo para com todos, a fim de que, por todos os modos, pudesse salvar alguns. Mas Paulo, ele era muito sábio. Ele, de maneira alguma, ele se corrompia moralmente ou espiritualmente falando para poder agradar as pessoas. Ele era muito sábio no contexto em que observava as pessoas ao seu redor em determinados lugares. Ele não está dizendo que ele fazia coisas erradas, que o fato de imitar era fazer coisas erradas. Então é preciso a gente ter muito discernimento nisso. Muitas das vezes a gente quer falar do amor de Jesus para outras pessoas, mas infelizmente a nossa forma de viver não é uma forma louvável, não é uma forma que glorifica o nome do Senhor. Às vezes a gente está mais moldado com o mundo do que com o Senhor Jesus. E aí quando a gente quer falar de Jesus para as pessoas, é como se as pessoas não quisessem aceitar e como se elas estivessem dizendo: olha, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir as palavras que você está falando. Às vezes as pessoas olham a postura de um jovem ou de uma jovem que está na igreja e ele não está na igreja e fica nos observando um jovem ou um adolescente. E aí às vezes eles podem dizer assim: olha, eu não vou para a igreja, eu não faço o que fulano ou a fulana de tal faz, mas a minha vida é muito melhor do que a dele, do que a dela, no sentido de fazer coisas erradas. Então, a questão aqui não é ser legalista, não é ser no sentido de que, olha, eu não faço coisa errada, então eu sou mais santo do que fulano de tal, não. Mas até que ponto você ama o Senhor?
Até que ponto você considera a oração que Jesus fez por você? Até que ponto as palavras de João, capítulo 17, entram no seu coração? Até que ponto nós temos sido sal e luz para aqueles que nos cercam? Até que ponto nós estamos prontos para falar de Cristo para todos aqueles que nos perguntam a razão da nossa fé? Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, 15, 16 e 17, o contexto ali está dizendo para nós amarmos o pecador, mas não vivermos igual a eles, ao pecador. Não precisamos imitar o estilo de vida dessas pessoas. Agora, se tratando da fábula, voltando ao que a revista nos propôs, nós vemos que a pomba ficaria para dizer depois o que a pomba acabou fazendo, Ficou para que nós pudéssemos falar depois. E aqui nós vemos o crente pomba, o cristão pomba, pegando o exemplo da fábula. Amar sem fazer o mesmo. A gente sabe que a pomba é uma ave calma, gentil, sempre no meio dos outros, mas nunca como os outros. Porque ela tem o jeito peculiar e particular dela de ser. Então, o que aconteceu? A pomba foi o único pássaro que realmente ajudou a família dos urubus, sem condenar ou atacá-los. Sem comer carne podre como eles, a pomba assumiu o compromisso de visitar os urubus. Levou carne sadia para eles. Pouco a pouco, os urubus foram se sentindo melhor. Percebendo algo diferente na pomba, os urubus, segundo a fábula, logo aprenderam a tomar cuidado com o que comiam. Aprenderam higiene e os hábitos de vida sadia das pombas. Depois de algumas semanas, estavam se comportando como elas. E os urubus e as pombas viveram felizes para sempre. Óbvio, é uma fábula, A gente sabe das particularidades do animal, por assim se dizer, que são as pombas, Mas na fábula, ela ajudou a família de urubus. E aqui, acabando de ler, eu fiquei pensando o que aconteceu na fábula, porque a fábula não dá continuidade, mas o que será que aconteceu com o papagaio, O papagaio imitou os urubus e ficou doente também, mas aqui está dizendo que a pomba visitou somente os urubus. Então eu acredito que o coitado do papagaio ficou sobrando na fábula. Agora, trazendo para nós, brincadeiras à parte, trazendo para nós, o que o mundo tem feito que você tem feito, tem refletido em você? O que seu amigo, sua amiga que não é cristão e nem é cristã fazem que você tem aquele desejo de fazer e não faz porque, poxa, vai pegar mal para mim? O que será que tem te atraído? Lembre-se que o próprio Cristo falou: eu não peço para que os tirem do mundo, mas que os protejam do mal, que os protejam do maligno. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena enquete. Não sei se essa enquete vai para frente, se ela vai vingar, mas vocês acham que o cristão ele pode participar de qualquer tipo de festa, independente do que seja e da forma que seja realizada essa festa? Na sua concepção, você pode participar de qualquer festa, pode estar em qualquer ambiente, pode estar frequentando uma festa que
não tem boas companhias ali, no sentido de que de repente não vai te agregar nada? Ou de fato vale a pena você estar em qualquer ambiente, você está pronto, está preparado para isso, e que o importante é que nesse ambiente você vai ter a oportunidade de falar de Jesus? Mas será que nesse ambiente você vai falar de Jesus mesmo? Ou será que é só uma desculpa para para você poder dar umas escapadas? Lembre-se, você é do mundo. Aliás, você foi enviado para o mundo, mas você não é do mundo. Você não tem a mesma forma do mundo. Você é um mensageiro de Jesus, onde quer que vocês estejam. E para finalizar, a questão não é se nós estamos no mundo. A questão é se o mundo está em nós. Independente de nós estarmos vivendo no mundo ou não, mas até que ponto o mundo que nós vivemos está influenciando dentro de nós. Vocês lembram-se que quando Deus usou a vida de Moisés para tirar o povo de Israel lá do Egito, foram necessários 40 anos eles peregrinando no deserto para que o Egito fosse tirado de dentro deles. Muito cuidado com a forma que nós estamos vivendo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Grande abraço. Muito obrigado pela paciência.